aí, pessoal, então vamos nessa, né? Aves e mamíferos, certo? Nesse vídeo nós vamos ver algumas curiosidades também, viu? Se liga. A primeira delas, ó, você sabia que os elefantes não deixam pegadas por onde passam? E qual a ave mais veloz do mundo? No Google tem o falcão, mas será que é o falcão mesmo, pessoal? Acompanha, viu? Então aqui temos várias curiosidades. Vem comigo, vamos lá. Então vamos começar pelas aves. A classe das aves inclui seres vivos que possuem por característica principal a presença de penas. Claro, né? Todo mundo que vê um animalzinho com pena é uma ave, né? Beleza. Essas estruturas são extremamente importantes, pois funcionam como isolante térmico, certo, pessoal? Ou seja, para não perder calor, ok? Para não ficar com frio, então ela se isola, ok? E também são fundamentais para os representantes que voam por proporcionarem uma maior aerodinâmica, né, para voar tranquilamente, certo? Para ter facilidade no voo. Além disso, elas podem ser usadas por algumas espécies como atrativo para o acasalamento. Ou seja, pessoal, muitas vezes a pena é tão bonita, tão vistosa, tem várias cores, né, que eles próprios se apaixonam, né? O macho se apaixona, a fêmea se apaixona, tá certo? Então isso facilita. A pele desses animais é fina, elástica e relativamente seca. Em algumas espécies é encontrada a glândula uropigiana, que é capaz de produzir uma secreção formada por substâncias lipídicas. Essa secreção permite que o animal fique com as penas impermeáveis, certo? Ou seja, que não molha, né? Porque se molhar, você sabe que quando o passarinho se molha, ele não consegue mais voar, né? Então, quando as aves passam, né, essa secreção nas penas dela, então evita que molhe e desse modo evita com que ela não consiga pegar voo, tá certo? Após o mergulho, por exemplo. Diferentemente da grande maioria dos animais, elas não possuem dentes. O bico é córneo, que está adaptado à dieta de cada espécie. É usado na alimentação, mas não substitui os dentes, uma vez que não permite a mastigação do alimento. Beleza? O sistema digestório é completo, terminando na cloaca, que é a porção final do intestino, onde se abre, além desse órgão, o sistema excretor e reprodutor, certo? Esse sistema possui uma estrutura denominada de papo, que possui a função de armazenar e amolecer o alimento ingerido. Ok, pessoal? Vamos nessa. O sistema digestório das aves possui um estômago químico, que é chamado de proventrículo, e uma região onde ocorre a digestão mecânica denominada moela. No interior desse órgão são acumuladas pequenas pedrinhas, que são engolidas para ajudar na trituração do alimento, ok? A respiração é feita através de pulmões. Esses órgãos possuem projeções que atuam tornando o corpo desses animais mais leve e controlando a temperatura, certo? Essas estruturas são denominadas sacos aéreos e, apesar de surgir a partir dos pulmões, não são capazes de realizar trocas gasosas, certo? Então, os sacos aéreos eles surgem a partir dos pulmões e não são capazes de realizar as trocas gasosas, tá bom? Serve exatamente para o animal poder voar, né? O nome sacos aéreos. O sistema circulatório é fechado e a circulação é completa. O coração apresenta quatro cavidades completamente separadas, igual a nossa, tá? A nossa também são quatro cavidades, assim como nos mamíferos. Em virtude dessa separação, não ocorre a mistura de sangue. Em outros animais ocorre a mistura de sangue, né? Aqui nas aves dos mamíferos não ocorre. Como assim, professor, mistura de sangue? Porque existe o sangue arterial e o sangue venoso, tá? O sangue arterial é rico em oxigênio e o venoso é rico em gás carbônico. Então, há essa diferença, beleza? A excreção ocorre por rins, sendo que a principal excreta é o ácido úrico. Então, coisa importante, presta atenção. A principal excreção de uma ave é o ácido úrico.
Não pode esquecer, beleza? Anote. Possui sistema nervoso formado por encéfalo e diversos nervos. O sistema sensorial é relativamente bem desenvolvido, pois possui visão a cores e boa audição. As aves também possuem a seringe, que é uma estrutura localizada na traqueia, que faz com que o animal tenha a capacidade de produzir sons, né? Às vezes você vê umas aves produzindo uns sons tão bonitos, né? É exatamente por conta dessa estrutura chamada seringe. Beleza? Vamos nessa. Nesse grupo aparece a característica da homeotermia, ou seja, são capazes de manter a temperatura do corpo constante, assim como nós, tá bom? Ou seja, a temperatura não varia, né? Mesmo estando em ambiente frio, a temperatura do corpo se mantém em torno de 36 graus, de 35 graus, certo? As aves não necessitam das variações de temperatura do meio para se manter aquecidas, uma vez que conseguem produzir calor através do seu metabolismo, ok? As penas, sem dúvida, foram essenciais para que essa característica surgisse, pois o calor produzido deve ser mantido no corpo através de isolantes, ok? Então a pena foi fundamental para ela conseguir essa homeotermia, para ela conseguir se isolar. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, ou seja, sem presença de estágio larval. Esse grupo caracteriza-se por ser ovíparo, ou seja, porque põe ovo, né? Apresentando ovos semelhantes aos dos répteis. O embrião desenvolve-se no interior dos ovos, ok? Esses animais muitas vezes são associados ao voo. Entretanto, nem todas as espécies possuem essa capacidade. Chamamos de ratitas, as que não são capazes de voar. Certo? Então tem aves que não têm capacidade de voar, pessoal. E de carinatas, são as que possuem essa habilidade, possuem a capacidade de voar. Então as que voam são as carinatas. E as que não conseguem voar são as ratitas. Só lembrar de rato, né? Rato não voa, beleza? Para que o voo aconteça de maneira satisfatória, algumas adaptações surgiram no corpo das aves, como que, presta atenção, é interessante, a forma aerodinâmica, as asas, penas, ossos pneumáticos, sacos aéreos. Ossos pneumáticos, pessoal, são aqueles ossos bem leves, certo? Ocos, que tem uns poros, certo? Sacos aéreos, quilha, a ausência dos dentes, né? E de bexiga urinária, em alguns grupos. Ou seja, até o dente pesa e a bexiga urinária também pesa, pessoal. Certo? Então, tudo para facilitar a ave ficar leve. Porque se tiver coisa pesada, aí não vai conseguir voar. Tá bom? Dentre as características citadas, os ossos pneumáticos merecem destaque. Eles são ossos muito porosos, que possuem ar em seu interior. Inclusive, os sacos aéreos aparecem muitas vezes penetrando nesses ossos. Essa característica permite que as aves se tornem mais leves, o que facilita muito o voo. No osso externo é possível observar algumas protuberâncias, denominadas de quilha ou carena. É nessa projeção que irão se prender os músculos que ajudam no bater das asas. Em aves que não voam, a quilha normalmente não está presente, então não vai ter a quilha. A quilha só tem em aves que voam. Beleza? Aí nós temos aí, né, duas araras. As aves possuem penas que funcionam como isolante térmico, além de auxiliarem no voo e ajudarem na atração dos parceiros, né? Que quanto mais colorida, mais vistosa, mais bonita. Então, é uma beleza, né? É aquele negócio. Se você for homem, se você só vai se apaixonar por uma mulher, geralmente que tem alguma atração, tem alguma beleza, passa um batom, maquiagem e tal. A mulher do mesmo jeito, então você vai se apaixonar pelo homem, aquele homem forte, musculoso e tal. É claro que existem as exceções, mas no geral é assim, né? Um homem mais bonito chama mais atenção, uma mulher mais bonita chama mais atenção. Beleza? Olha os tipos de bicos. Tem um bico grande e forte que esmaga sementes grandes e duras. Ele faz uma ligeira comparação com o tipo de alicate, né? Que tem alicate para cada parafuso, né?
Então é um bico para cada semente, para cada comida também, beleza? Ao outro, bico grande e afiado que agarra e corta insetos. O outro, bico curto e fino que apanha insetos nas fendas do solo. Um bico pequeno e forte que parte as sementes. E um bico grande e fino que tira néctar das flores. Beleza? Então faz a comparação com relação ao tipo de alicate, né? Que é um alicate para cada parafuso. Então é um bico para cada tipo de alimento. Beleza? Adaptações das patas. Olha ali, pessoal. As patas das aves. As patas das aves variam de acordo com o seu habitat, ou seja, de acordo com as características e condições do local onde vivem. A maioria das aves tem suas patas cobertas de escamas, muito semelhantes aos répteis. Umas são pequenas e granulosas, outras lisas e brilhantes. Né? Então temos as aves trepadoras, que as patas lhe permitem subir os troncos. Temos as aves arborícolas, que utilizam as patas para prender aos ramos das árvores. Temos as aves aquáticas, as membranas que unem os dedos ajudam na impulsão para nadar, certo? Eu acho que vocês já viram alguns nadadores usar aqueles pés de pato, né? Aquilo ali dá impulsão para o mergulhador nadar com mais potência, beleza? Mais impulso. Temos as aves de rapina, né? As patas são constituídas de fortes unhas curvas que seguram sua presa. E temos a pata de avestruz. Ó. Essas patas são adaptadas para andar na terra. Beleza? Show, né, pessoal? Aí nós temos a anatomia de um pássaro, certo? E temos a primeira curiosidade. Vamos lá, ó. Até quantas palavras o papagaio pode falar? Até 20, pessoal. Por mais tagarela que você conheça algum papagaio, né? Que fale muito, pode observar, ele não fala mais do que 20 palavras, tá bom? É um limite. É um limite. O cérebro dele não funciona igual ao nosso. O nosso não. A gente fala infinitas palavras. O nosso cérebro é muito grande em relação às aves. Tá certo? Então por isso que o papagaio é mais limitado. Tá bom? A gente não. A gente. Certo? A gente fala infinitas palavras. O papagaio não. É um vocabulário de até 20 palavras. Aí nós temos aí o pulmão, a medula espinhal, o cérebro, né? Que é bem pequenininho em relação ao nosso, tá vendo? Por isso que fala pouco. O reto, o rim, a moela, então são várias partes de um pássaro. Para só vocês analisarem a anatomia, beleza? Os mamíferos agora. Constituem uma classe, a classe mamália, bastante diversificada, que inclui seres com as mais diversas características e hábitos de vida. São animais que vivem em praticamente todos os ambientes, não existindo nenhuma espécie parasita, certo? Algumas características são exclusivas dessa classe, tais como a presença de pelos, glândulas mamárias, diafragma e dentes diferenciados. Os pelos dos mamíferos, que podem cobrir totalmente ou somente parte do corpo, são extremamente importantes para manter a temperatura corporal, uma vez que esses animais são homeotérmicos e a falta de um isolante térmico não permitiria a conservação da temperatura, né? Que é o caso das aves, né, pessoal? Além disso, a presença de glândulas sudoríparas em alguns representantes auxilia nessa função, pois quando a temperatura está muito elevada, elas eliminam suor, o que ajuda a refrescar o corpo, certo? Então, quando a pessoa soa, aquele suor, aquela transpiração está refrescando o corpo da pessoa. Ou seja, a pessoa, aquele suor, aquela transpiração, não deixa a temperatura se elevar demais, ela diminui um pouco por conta desse suor, da transpiração. Beleza? Os mamíferos apresentam também glândulas mamárias, que são responsáveis por produzir leite, que serve de alimento para seus filhotes. Essa é uma das características mais marcantes e a responsável pelo nome dado a essa classe. Ou seja, o nome é mamíferos porque todos os mamíferos possuem glândulas mamárias, né? O seu filhote se amamenta, né, pelo seio da mãe, certo? Pela glândula mamária da mãe. Beleza? Por isso o nome mamíferos.
Os dentes desses animais são diferenciados e cada um é responsável por uma determinada função. O animal possui dentes diferentes de acordo com a sua alimentação. Os herbívoros, por exemplo, geralmente não apresentam caninos. O sistema digestório dos mamíferos é completo, sendo que nos ornitorrincos e na equidna ele inicia-se no bico e termina na cloaca, diferentemente das outras espécies, em que inicia na boca e termina no ânus, certo? Outra característica importante dos mamíferos é a presença de um músculo que divide o tórax e o abdômen, chamado de diafragma. Os movimentos de elevação e abaixamento desse músculo são essenciais para a ventilação dos pulmões. A respiração de todos os representantes é pulmonar, incluindo baleias e golfinhos. Então, pessoal, é através do diafragma, certo, que podemos inspirar, ou seja, botar ar para dentro, e expirar, botar o ar para fora. Beleza? Segunda curiosidade legal do nosso vídeo, olha aí, ó. Você sabia que os elefantes não deixam pegadas por onde passam? Por quê? Porque suas patas são muito grandes, pessoal, distribuindo seu peso perfeitamente. Aí, com isso, mal deixa marcas no chão. Beleza? Legal, curiosidade? Show de bola, né? Então, se não se inscreveu no canal, se inscreva, pessoal. Show de bola. Vamos lá para a próxima. Classificação dos mamíferos. Os mamíferos dividem-se em três grandes grupos em relação à reprodução. Embora todos apresentem sexos separados, a fecundação seja interna e as crias sejam alimentadas com leite secretado pelas glândulas mamárias da fêmea. Então vamos lá, o primeiro aí, monotremados. Nesse grupo inclui-se o ornitorrinco e a equidna, né, que a gente viu no slide anterior. Animais que põem ovos semelhantes ao dos répteis, né, de onde nasce um minúsculo embrião que se destaca para uma bolsa, onde termina o seu desenvolvimento lambendo leite produzido pela mãe, pois não existem os mamilos, ao contrário dos restantes dos outros grupos. Beleza? Então temos a equidna e temos o ornitorrinco. Beleza? E temos também a nossa terceira curiosidade, pessoal. Olha aí, ó. Muitos mamíferos gastam bastante a sua energia na infância, saltando, brincando, correndo, né, fazendo a maior exclamação. Entretanto, os filhotes de girafas não. Você sabe por quê? Temos a nossa resposta. Porque eles economizam energia para crescer, certo? Então, se você é muito danado, né, economize energia para você ficar bem grandão, bem alto. Beleza, pessoal? Então, essa não foi a nossa terceira curiosidade. Vamos lá. Marsupiais. Nesse grupo, onde se inclui os cangurus, entre outros, não existe placenta para nutrir o embrião durante seu desenvolvimento no útero. Assim, ao nascer, os marsupiais não se encontram totalmente desenvolvidos. As fêmeas possuem um sistema reprodutor duplo, com 2 úteros e 2 vaginas laterais. As crias nascem através de um canal de nascimento central independente que se forma antes de cada parto, podendo ou não permanecer aberto. Por esse motivo, em algumas espécies, o pênis do macho é bifurcado. A maioria das espécies termina o seu desenvolvimento no interior de uma bolsa externa no corpo da fêmea, que é o chamado marsúpio. Em muitas espécies, as fêmeas acasalam novamente durante a gravidez, mas o embrião apenas se desenvolverá após a cria anterior abandonar o marsúpio, que é a diapausa embrionária. Beleza? E temos a nossa quarta curiosidade. Qual o maior mamífero do planeta, pessoal? Você sabe? Resposta: é o elefante africano. Beleza? Vamos para mais uma. Se liga e se inscreve no nosso canal, hein, pessoal? Os placentários. Este é o maior grupo de mamíferos, dominando totalmente a classe e os habitats terrestres atuais. Os ovos amnióticos são geralmente minúsculos e retiram os núcleos da fêmea para o desenvolvimento com a ajuda de uma placenta que fornece fixação e nutrientes, oxigênio e alimentos. Em sentido contrário, passam as excreções do embrião. Ao nascer, os placentários encontram-se
num estado de desenvolvimento superior ao dos marsupiais. Então, nossa quinta curiosidade: qual a ave mais veloz do mundo, pessoal? Você sabe? Será o falcão peregrino, né? Que se você botar lá no Google, vai aparecer lá, falcão peregrino. Será? Resposta é não, pessoal. Vai ser o beija-flor, por incrível que pareça. Por quê, pessoal? Porque a relação altura-propulsão do beija-flor, certo? Gera uma potência quase 2 vezes maior do que a potência gerada pelo falcão. Ou seja, por ele ser pequeno, certo? Ele consegue ter uma impulsão, consegue ter mais impulso, mais potência, beleza? E com isso essa relação de altura com o impulso dele gera uma potência bem maior, certo? Do que a potência do falcão. Beleza? Agora você sabe, certo? E aí nós temos a anatomia dos mamíferos, certo? Anatomia interna do golfinho e anatomia interna de um gatinho. Beleza? Só pra você ficar sabendo. Show de bola, pessoal. Certo? Se gostou, então se inscreve no nosso canal, compartilha, dá o like. Beleza? Fui, valeu. E aí, você gostou? Foi legal? Então se gostou, se inscreve no nosso canal, beleza? Compartilha e fica ligado, certo? Toda semana, certo? Vamos fazer mais um novo vídeo, beleza? Obrigado, valeu.